Um minuto, menos de um minuto, né? Tentando reconectar, tá? Será que tá com problema? Não. Boa noite, gente. Boa noite, Mauro. Tudo bem? Como estamos por aí? Muito frio? Beleza. Então vamos seguir em frente. Agradecer ao Criador. Agradecer a Jesus. Agradecer aos bons espíritos que nos ajudam, que nos orientam. Agradecer aos nossos tutores. E de coração aberto, de coração confiante, seguimos a luz que nos trouxe até os dias de hoje. A luz que nos apacenta, a luz que nos explica, a luz que nos traz o entendimento do ontem, do hoje e do amanhã. Seguir essa luz como quem está em busca da riqueza espiritual. Eis a nossa conduta. Por isso a gratidão, por isso o coração aberto nos caminhos de contato com a divindade, com espíritos superiores que nos permitem sentir a grandeza da imortalidade, a grandeza da vida. Que Deus nos abençoe nesse nosso caminho. Que Deus abençoe toda a humanidade e principalmente os nossos irmãos que estão passando por esse período de muito sofrimento, de morte, de fome, com essas guerras que a ambição engendra, buscando riquezas que na vida espiritual não tem valor. Que os nossos pensamentos de equilíbrio, de harmonia, possam alcançar esses nossos irmãos que engendram a morte através da guerra. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus abençoe a direção do Núcleo de Estudos Caibara Chútil. Que Deus abençoe os nossos amigos que estarão conosco neste momento. Que Deus abençoe os nossos inimigos, a fim de que seus corações sejam abrandados. Concluir aí. Boa noite, então, Mauro. Boa noite, Calu. Nós vamos iniciar o nosso aprendizado dessa noite e vamos falar de um assunto que, de verdade, ele nos leva... Boa noite, Zezé, tudo bem? Edna Lima, tudo bem? Nos leva à liberdade espiritual. Então,
o nosso assunto de hoje, o sono é uma espécie de treino para a morte. Parece assustador, mas na verdade é libertador. Porque nós fazemos isso todas as noites, né? Então, para iniciarmos, que bom, Zezé, que está tudo bem. Já se disse com muita propriedade que o sono é uma forma de morte. Nesse sentido, diariamente o homem, ao deitar-se, realiza, ainda que inconscientemente, um treino para esse fenômeno biológico terminal. Eunice, boa noite. O sono é o momento em que nós buscamos a espiritualidade amiga. Agora, é preciso também, né, entender que da mesma forma como acontece na morte, que nós vamos desligando, que vamos nos libertando, que Deus te abençoe, Zezé. Com certeza você vai recuperar-se plenamente. Que todos os nossos amigos possam vibrar por você para que essa recuperação se dê com qualidade espiritual. Então, no processo de morte, Alcione Monteiro, boa noite, só se liberta com facilidade o espírito. Desculpe, só se liberta com facilidade do corpo mediante conquistas anteriores de desapego e renúncia, reflexões e desinteresse pelas paixões mais vigorosas. No sono, há uma ocorrência equivalente, pois que o ser espiritual possui maior ou menor movimentação conforme as suas fixações, né? Nós já ouvimos pessoas falarem assim, mas eu não sonho. E se eu sonho, eu não lembro. E isso está dentro daquilo que nós buscamos em termos de espiritualidade. Por exemplo, se nós temos medo dos espíritos, quando dormimos, nós travamos essa possibilidade de encontro com eles. Sejam amigos, sejam familiares, sejam saudades que nós tenhamos, está travado no nosso inconsciente. Psicologicamente, de fato, nós não queremos encontrar, porque temos medo de espíritos obsessores. O que nós esquecemos é que o Pai nos protege onde quer que nós vamos. Estaremos protegidos em mundos superiores, nos umbrais, em qualquer lugar, aqui na Terra, em qualquer lugar. Agora, essa proteção nós percebemos na proporção exata da nossa fé. Então é importante que a gente entenda, por exemplo, que independente até da nossa vontade, enquanto espírito, nós estamos sempre em movimento. E isso quer dizer que não há nenhum momento de inatividade presente nas leis da vida. Então, por exemplo, estamos dormindo. O corpo está descansando. O espírito não. Mesmo que ele não perceba que está sonhando, que está vivendo, que foi aqui, que foi acolá, ele está em movimento. Ele está em movimento. E esse movimento, ele é um movimento de inteligência, de emoção, é um movimento de saudades, é um movimento de aprendizado,
Boa noite, Dani, tudo bem? Melhorou tudo por aí? É um movimento de saudades, é um movimento de consciência, é um movimento de quem tem fé e tem certeza que é um ser imortal. E tudo isso, boa noite, Bebeco, meu neto, que Deus te abençoe. E essa consciência é que vai nos dar a liberdade. Não é só uma questão de fé, é uma questão de conhecimento, é uma questão de certeza. A fé, vamos dizer assim, é um manto que nos cobre, que nos protege em nossas andanças pela vida. Seja a vida humana, seja a vida espiritual. Mas quanto mais certeza nós buscarmos para sabermos que mesmo durante o sono, nós estamos com os nossos amigos espirituais. Benedita, boa noite. Agora, ter uma lucidez sobre isso, ter conseguir uma versão inteligente disso, depende de como nós estamos aproveitando o aprendizado da doutrina espírita. Depende de como nós nos libertamos dos condicionamentos culturais. Então é importante a gente saber que o sono é de verdade uma necessidade para o refazimento do corpo, para restabelecer energias, o equilíbrio das funções que acionam esse corpo. Agora, o espírito, né, ele não precisa de dormir o corpo e ele ficar preso ali. Ele não sai do seu quarto. Por quê? Ele tem medo. Ele não sabe o que vai encontrar. Ué, se você estuda o espiritismo, você sabe o que vai encontrar. Você vai encontrar espíritos amigos ou alguém querendo brincar, alguém querendo botar medo. Aí entra a ação da fé. Aí entra a ação do conhecimento. Como aqui na Terra, né? Nós temos que saber se relacionar com todas as pessoas. Sejam essas pessoas boas, sejam essas pessoas más. Agora, se nós demonstrarmos medo, o que vai acontecer? Aqueles que são maus por deliberação própria, ele vai abusar da gente, assim como os espíritos. Agora, quando nós firmamos o objetivo de alcançar conhecimentos, de alcançar relacionamentos, de expandir esses relacionamentos, pronto, eles não vão nos incomodar, de maneira nenhuma. E é através do sono que a gente vai descobrir isso. Sempre que nós estamos dormindo, estamos nos preparando, estamos assim largando o corpo, e às vezes nem chegou o sono total, nós já estamos saindo desse corpo. E vendo imagem, e vendo pessoas, e vendo paisagens. Agora, a consciência de que estamos vendo a vida além da cortina fluídica que nos separa do mundo espiritual. Essa consciência nos liberta. Então, o sono, nós vamos ver lá para frente, que o sono é um momento preparado por Deus para que a gente encontre os nossos amigos, os nossos entes queridos. É como na escola, o momento do recreio, que nós vamos ser felizes, que nós vamos encontrar essas pessoas que nós adoramos, que temos uma saudade assim inexplicável, insaciável. E o sono vai nos possibilitar isso, né? Agora,
o modo de aproveitar essa liberdade que o sono nos traz é que vai fazer com que nós caminhemos para a luz ou caminhemos para a sombra. Conforme foi o nosso dia, as nossas preocupações, às vezes excessivas, além do necessário, se nós formos para a cama com essas preocupações, primeira coisa que nós atrapalhamos o nosso próprio sono. Nós não temos um equilíbrio emocional. Nós vamos dormir por exaustão do corpo. E aí, a nossa sensibilidade fica prejudicada, porque ficamos pensando no pagamento do condomínio, no pagamento dessa prestação, daquela outra, ficamos pensando em alguém que está doente e que não se resolve. E nós não devemos levar isso para a cama. Porque o sono foi feito para o repouso, para o descanso. Agora, enquanto espírita, nós vamos entender que não há nenhum momento de inatividade para o espírito. O corpo vai descansar, vai refazer suas energias. Há quem diga, na própria literatura espírita, que o sono é um bom conselheiro. Agora, o que nós estamos fazendo para aproveitar esses conselhos? Edna, boa noite, tudo bem contigo? O que estamos fazendo para aproveitar esse momento? Ora, eu sei que eu vou sair do corpo. Eu tenho N pessoas que eu posso conversar. Nós temos N objetivos de aprendizado, de convivência, de trabalho, de estudo, aos quais podemos nos ligar, até para acostumar com o mundo espiritual. Observa, nós vamos ver lá na frente, que aquele que tem e teve sonhos inteligentes, ele tem maior liberdade para se libertar do corpo na hora do desencarne. Porque ele já está livre, porque ele já compreendeu que o caminho é verdadeiro, que não há nenhuma ilusão, que ninguém plantou na sua cabeça nenhuma fantasia. O mundo espiritual é uma realidade a qual nós devemos nos acostumar. Então, não há razão para medos de forma nenhuma. Porque é a vida do espírito. Amanhã nós estaremos lá livres da carne. Né? E agora, essa liberdade, ela é relativa ao nosso aprendizado. E vamos levar mais ou menos tempo para nos acostumarmos com a vida no mundo espiritual, segundo o desenvolvimento que nós damos ao aprendizado do espiritismo, à educação emocional, o fortalecimento da fé, porque a fé não é algo que eu falo assim, olha, eu acredito em Deus. Tá, muito bom, que legal, você acredita em Deus. Mas na hora de uma adversidade qualquer, é o primeiro a sair em desespero. Onde é que está esse crédito? Porque aquilo que Jesus mostrou para nós, naquela caminhada crucial, naquela caminhada, como é que se diz, de horrores, em que ele era vilipendiado, em que ele era agredido, tanto física quanto espiritualmente, o que ele mostra para a gente? A fé no Pai, a certeza de que, ao final de tudo aquilo, em espírito ele está livre, e sem nenhuma, como é que eu digo, nenhuma das contusões
que atingiu o seu corpo, ele não carrega no perispírito. Porque a sua fé, porque a sua certeza, porque o seu amor ao Criador simplesmente imensurável, não dá para medir. Mas ele demonstra isso. Mas e nós? Estamos viajando, o carro que a gente está viajando, bateu. A primeira coisa que a criatura faz é sair gritando. Sair não, está ali presa ali dentro do carro, gritando com medo da morte, com medo da dor. Então, a nossa fé como é que se diz? Ainda é pequena. E o Cristo colocou uma medida nela. O grão de mostarda. Olha, com a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de remover montanhas. Mas se ainda não estamos removendo as montanhas de sombra que nós carregamos, é porque a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, né? E olha que ele é pequenininho, né? Então, vejamos aqui. Logo que o corpo adormece, e às vezes mesmo antes do sono total, afrouxam-se os liames, ou seja, os laços que atam o espírito à matéria. E ele se desprende, parcialmente, rumando para os lugares e pessoas aos quais se vincula. Então, se a gente se achar meio perdido no meio do umbral, não é que alguém levou a gente lá, não. Não é um aprendizado forçado, não. Olha aqui. O espírito se desprende parcialmente e ruma para os lugares e pessoas aos quais se vincula. A lei de afinidade fluídica e moral é que nos coloca em ambientes saudáveis ou ambientes insalubres, moralmente falando. Então, não há um espírito que vai nos arrastar para lá ou para cá, não. Até porque nós temos um cidadão que nos acompanha, que nós chamamos de protetor espiritual, que vai nos defender, que vai nos ajudar. E mesmo essa ajuda depende de como nós agimos. Eu vou lembrar mais uma vez, que há algum tempo atrás eu disse para vocês, né, naquele livro O Sono dos Hibiscos, né, que uma das personagens do livro teve um mal súbito, foi para o hospital, aliás, foi levada para o hospital e ficou em coma por alguns dias. Mas o que fica em coma é o corpo, não é o espírito. E aí ela se pega sentada, né, e observando que o seu corpo está ali, estirado ali, e ela pensa consigo, nossa, queria conhecer o meu protetor espiritual. Essa criatura é uma artista, trabalhava com artesanatos, né, e ela pensa com ela, nossa, eu queria conhecer o meu protetor espiritual, quem será ele? Aí, de repente, o espírito começa a conversar com ela. Aí ela fala para o espírito que ela queria conhecer o protetor. O espírito fala, sou eu. Ela fala, nossa, mas você é feio. eu ri como eu estou rindo agora, pela naturalidade da coisa. Denise Martins, boa noite. A natureza, a naturalidade da coisa. Ela esperava um espírito bonito, né? Porque nós associamos o conforto moral, o conforto espiritual nosso tem que estar conectado com tudo, né? Conectado com a paz, conectado com a beleza, conectado com a inteligência, conectado com tudo que nos traz conforto. Mas nem sempre é assim. É só olhar para a expressão facial do Sócrates, que vocês vão ver que a beleza nem sempre é uma questão de aparência. Olha bem para a expressão de várias criaturas que nós vemos na história, que são feias, mas, no entanto, são extremamente inteligentes,
são extremamente bondosos, né? O Kardec, aliás, o Kardec tem um estudo desse na Revista Espírita que fala sobre a beleza do ser humano, né? Naquela época ele não achou ninguém para fazer, para dar um exemplo, né? E hoje, nos nossos dias, graças a Deus, nós temos muitas pessoas bonitas, né? Do ponto de vista físico, né? Mas isso tudo nos posiciona no mundo espiritual. Nós libertamos do corpo e temos que nos desligar desse corpo. Nós temos que ter certeza que o laço fluídico que liga o nosso perispírito a esse corpo, ele tem flexibilidade para nos levar aonde nós quisermos ir. E que ele não vai se arrebentar pelo meio do caminho. Não vai, né? E isso nos dá uma segurança. Agora, com quem nós vamos encontrar? Com quem nós vamos conviver naquele momento de que o corpo está dormindo, né? Nós observamos que isso é o movimento do espírito. O espírito não para nunca. Nem mesmo o espírito do preguiçoso, que só quer dormir, que não quer trabalhar. Esse espírito fica inquieto porque ele quer se movimentar, né? Ele quer aprender. Então veja aqui, e é graças a essa movimentação que quando nós retornamos ao domicílio carnal, ao corpo, trazemos as impressões e lembranças que imprimimos no cérebro e depois chamamos isso de sonho. E observa que também essas impressões nem sempre são completas. Por quê? Por uma condição de vida. A vida no mundo espiritual exige um cérebro muito mais potente, muito mais capaz do que o nosso cérebro físico. Então, a lembrança vai ficar, assim como quando nós estamos viajando de trem, né? Estamos olhando a paisagem, aí passa uma árvore, aí passa um poste, aqueles momentos de árvore, de poste e de muro, nós não vimos nada, além do muro, do poste e da árvore. O que estava por trás disso? Assim é o nosso sonho. Nós percebemos alguma coisa, às vezes ficamos felizes porque encontramos um filho, encontramos um pai, uma mãe, né? Mas observa que nem sempre a nossa conversa é plena. Há coisas que nós precisamos conhecer tudo isso para termos mais liberdade no mundo espiritual. A liberdade no sentido da consciência. A liberdade no sentido do uso da inteligência para aproveitar tudo isso. Que é muito gostoso. Nossa Senhora, quando você tem um sonho inteligente e conversa com pessoas e, como se diz, traz lembranças magníficas. Nossa Senhora, é gratificante. Você tem certeza absoluta que amanhã você desencarna, sai do corpo e vai encontrar essas criaturas. Então, o nosso sonho é reflexo de nós mesmos no aproveitamento dessa liberdade de espírito. Então, nós queremos encontrar. Boa noite, Valéria, tudo bem contigo? Nós queremos encontrar um pai, nós queremos encontrar um filho, nós estamos sempre querendo alguma coisa. Mas é preciso ter liberdade emocional. Antes de conhecer o Espiritismo, isso há 44 anos atrás, me vinha em cima do corpo físico e senti quando o meu espírito entrou na matéria. Depois disso, fui atrás de saber por quê e comecei a estudar Espiritismo. Isso é uma ocorrência normal, natural com todos nós, sabe? Então,
Que bom que você caminhou para o lado do espírito, Zezé. Desculpe, do estudo, para entender isso, né? Porque o sono é um momento de liberdade espiritual, é um momento de configurarmos as nossas relações no mundo espiritual, né? E trazermos alguma coisa para encanto da alma, para sustento das nossas emoções, entende? Que Deus te abençoe, Valdemar, com esse trabalho que você realiza. Então, é um momento de gratidão. Observa que mesmo quando o nosso corpo está... Que bom, o fato de você ser evangélica é sinal que você está ligada no evangelho. Entende? E o espiritismo também tem um evangelho tão abrangente quanto qualquer outro, né? E você está conectado com a espiritualidade. Mas não é só essa espiritualidade de ver espírito, conversar com espírito. É você no mundo espiritual. Isso, Edna, o sonho também é um portal de liberdade para o nosso espírito. E nós precisamos aproveitar isso. A porta se abriu, sabe? Vai. Alguém vai te intuir, vai te inspirar para que você atravesse esse portal e encontre aquilo que você busca. Porque a vida é eterna. A nossa vida aqui, ela é diminuta. Ela realmente é uma experiência passageira. Mas no mundo espiritual, nós vamos encontrar a plenitude da vida. E é preciso que a gente busque esse conhecimento. Sabe, eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir, nós somos quais anfíbios. Nós vivemos em dois ambientes. O anfíbio vive na terra e vive na água. Nós vivemos na terra e vivemos no mundo espiritual. Agora, precisamos viver mais no mundo espiritual do que aqui. O viver lá não implica em morrer, não. Implica em desenvolvermos essa facilidade de estarmos lá. Sem medo, sem nenhum receio, mas com conhecimento de causa, que vai facilitar para que o nosso sonho, o nosso sono, enquanto experiência para a morte, né? Deixa eu ver aqui. Muitas vezes dormimos com um problema e acordamos com a solução dele. Exatamente, né? Porque, em vez de ficarmos com medo do problema, acalmamos a alma, acalmamos as emoções, confiamos no Pai e dormimos. No mundo espiritual, nós encontramos com essa solução. Então, veja aqui, detendo-nos apenas nos fenômenos do sonho de ordem espiritual, estes preservam uma correlação com o estado de evolução do ser e os acontecimentos de que participa. Então, nenhum de nós, ou melhor, cada um de nós vai sair do corpo, enquanto esse corpo dorme, e vai para um ambiente ao qual se afiniza, ao qual se identifica. Maria do Socorro, boa noite, tudo bem contigo? Se identificando com o estudo, com o amor, com a caridade, com a ajuda. Porque uma coisa é nós fazemos a caridade aqui na Terra. Outra coisa bem diferente é a caridade no mundo espiritual. Porque implica em conhecer, se não o total, o máximo possível, porque esse espírito, aquele espírito está nessa ou naquela situação. A nossa ajuda
tem que levar a essa alma a certeza, a força, o amor verdadeiro. Senão ele não aceita, senão ele não entende. Então, para, por exemplo, trabalharmos no mundo espiritual, é preciso um preparo intenso, todos os dias, para ganharmos a confiança de espíritos orientadores e sermos levados para isso, aquele trabalho. Agora, se nós somos com medo, com receio, com dúvidas, não vai acontecer nada disso conosco. Então, veja bem aqui, num recinto de pessoas vadias, os que ali se encontram comprazem-se no mesmo gosto. O mesmo se dá num local reservado à cultura, às artes, à fé, ao trabalho. Então, nós temos que desenvolvermos o nosso gosto, os nossos ideais, as nossas vontades, sempre no sentido do aprendizado, né? Recebo muitas soluções dos meus problemas através de sonhos que me vêm durante o dia como intuição e acabo me recordando dos sonhos. É muito interessante e fico muito grata por tudo. Que Deus te abençoe sempre, Denise. É sempre muito bom, entendeu? Nós temos que prestar atenção nisso, naquilo que nós recebemos. E darmos graças a tudo que nós recebemos. Mas nos esforçarmos para que essas recepções sejam cada vez mais ricas, que tenham cada vez mais objetivos plenos, objetivos morais, espirituais, né? Então, veja bem, o que nos leva para o mundo espiritual são as leis de afinidades que respondem pelas aglutinações socio-morais e intelectuais, reunindo os seres conforme os padrões de valores em que se demoram. Então, olha, em ambiente nenhum, seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual, seja em mundos superiores, seja em mundos inferiores, nós estaremos sempre ligados, conectados a essas leis de afinidade. Elas é que determinam onde nós estaremos, como nós estaremos. Então, essa lei de afinidade, ela demanda, ela importa o tipo de educação em que nos valemos, em que nos preocupamos, sabe? Então estaremos num ambiente sonhando com coisas boas, maravilhosas, com mundos superiores, com situações de ganho espiritual, segundo a nossa afinidade com esse ou com aquele ambiente, né? Então, nós não podemos pegar uma criança e colocar numa universidade para resolver problemas de equações complexas. Ela não vai entender. Assim somos nós. Quando nós vamos para o mundo espiritual, a partir do sono, nós não temos que nos preocupar em fazer isso ou fazer aquilo, porque é com protetores, com espíritos afins, com espíritos amigos. Mas é um ambiente ao qual não nos pertence de momento. Nós não nos pertencemos a esse ambiente no momento. Então tem coisas que acontecem ali que nós não vamos entender. Nós vamos acompanhar as orientações que recebemos para saber onde podemos contribuir, né? Então veja aqui, parcialmente liberto pelo sono, o espírito segue a direção dos ambientes que lhe são agradáveis durante a lucidez física, ou onde gostaria de estar, caso lhe permitissem as possibilidades normais. Então observa que
A nossa ida para o mundo espiritual sempre está numa razão proporcional à vida que levamos aqui. Entende? Em tal circunstância de liberdade, de lucidez, pode o espírito, cujo corpo ficou dormindo, viajar com seres amados, que reencontra além da cortina carnal, participando dos seus estudos, das suas realizações, aprendendo lições que lhe ficarão em germe, penetrando inclusive nos registros do passado e do futuro. Agora, para tudo isso, precisa o quê? O estudo, o desenvolvimento da fé, as certezas, o amor ao próximo, a fim de que nós encontremos tudo isso. Já? Gente, já é 20 horas e 41 minutos. Que a gente vai encontrar tudo isso de acordo com os nossos objetivos. Então, tem algumas mensagens nos livros do André Luiz que quando a gente lê, a gente até assusta. Reuniões de médiuns. Nossa, o que falam os orientadores é algo assim contundente. Porque o espírito, com determinado grau de conhecimento, ele não vai dar tapinhas nas nossas costas. Nossa, o Ademar chegou aqui e eu tenho que ter objetivo, tenho que saber que eu vou trabalhar. Eu não sou um ser especial que foi ali para dar orientação para ninguém, não. Eu estou indo para aprender. E todos nós é assim, nós vamos para aprender, acostumar com o sono e os sonhos a vida do espírito. Essa é a proposta das leis divinas e naturais. O espírito está sempre em movimento. O corpo pode estacionar durante o período de sono. E mesmo assim vai se refazer. Então, é assim, quando o assunto é bom, o tempo voa, né? Isso é uma verdade. Agora, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. Eu estou aqui, sentado diante de uma mesa, conversando com vocês através de um celular, né? Agora, semana que vem nós vamos nos encontrar de novo. Eu vou ter que pegar o outro assunto e estudá-lo e desenvolvê-lo, fazer coisas, né, que a gente precisa chegar aqui e apresentar para vocês. Agora, quando eu sento ali diante do computador, tem entidades que vai me puxar a orelha se eu estiver pensando errado, se eu estiver raciocinando errado, sabe? E no mundo espiritual é a mesma coisa. Eu não posso ir para o mundo espiritual com a ideia de recreio, com a ideia de retiro espiritual, que eu vou descansar, que eu vou estar com os meus amigos e que nós vamos fazer N conversação. Não. Não, não e não. É sempre um momento de trabalho, é sempre um movimento de trabalho. Pega a obra do André Luiz, você vai enxergar tudo isso. As criaturas, os grupos estão sempre se reunindo, estão sempre caminhando para o trabalho. O trabalho da caridade, o trabalho de resgate, o trabalho de orientação, tudo é trabalho no mundo espiritual, né? E o que é mais legal, que no mundo espiritual não tem remuneração, não tem sábado e domingo, né? Não tem férias, não tem 13º salário, não tem. Mesmo que a gente pense no bônus hora, que a gente viu no livro do André, nos livros do André, esse bônus hora, ele nos é dado de acordo com as horas de trabalho. E nós vemos em algumas obras que o André passava do dia para a noite
trabalhando. Há um descondicionamento. Aqui nós trabalhamos 8 horas, perdemos 4 horas viajando daqui para lá e de lá para cá, né? E pouco tempo nós ficamos com a família para conversar, para explicar alguma coisa, até para ter um prazer junto com as pessoas, e depois vamos dormir. No mundo espiritual acabou tudo isso. Não há sono, o espírito não precisa dormir. Ele pode até necessitar do cansaço, do repouso, mas não precisa de dormir como nós dormimos aqui, né? E, então, o que nós vamos fazer lá depende do que nós aprendemos aqui. Eu estou tentando achar, aliás, está no Livro dos Espíritos, umas coisas que eu achei importantes. Aliás, todo esse assunto que nós estamos vendo, quem quiser recordar, está no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma. O tópico número 1, o sono e os sonhos, né? E aqui, logo de começo, o Kardec coloca aqui, na pergunta, na questão 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Vou repetir. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Saber que o corpo, quando repousa, o espírito dispõe de mais faculdade que no estado de vigília. Olha a grandeza. Nós deixamos de ficar limitados a 5 sentidos e ganhamos mais sentidos para entender a vida do espírito. O espírito dispõe de mais faculdade que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo, seja de outro. Então, observa como que psicologicamente nós temos que estar bem. Porque, de repente, se nós vemos alguma coisa de previsão do futuro, olha, Ademar, você vai desencarnar daqui 2 meses. Se eu não tiver um entendimento legal sobre a morte, eu vou me apavorar, eu vou me desequilibrar. Nossa, eu vou morrer e agora? Não, gente. A morte é a bênção da libertação. A morte do corpo, né? Então, veja aqui. Aí as pessoas dizem assim, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tinha nenhuma verossimilhança, nenhuma verdade. Engana-se. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência, em outra ocasião. O corpo, estando adormecido, o espírito trata de quebrar suas cadeias para investigar passado e futuro. Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A essa pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta, né? Hoje nós sabemos, né, que durante o sono nós vamos ao mundo espiritual, vamos encontrar os nossos amores, os nossos amigos, né? Então, mas e antes? Tanto que até hoje, por exemplo, o Dante Alighieri, ele, quando escreveu Divina Comédia, de onde ele tirou tudo aquilo? Ele tirou do umbral. E aí houve uns aproveitamentos estranhos, mas tudo aquilo que ele narra é uma visita que ele faz ao umbral. Que, de verdade, não tem nada de extraordinário. As pessoas que vivem aqui, mergulhadas nos vícios, mergulhadas em intrigas, em brigas, de entendimento,
quando desencarna, não podem ir para um ambiente de paz, de harmonia. Não tem jeito, entendeu? Exatamente, Valdemar. Nós pedimos ao nosso protetor que proteja o nosso corpo. Mas antes dele, a responsabilidade é nossa. Então, ele vai nos ajudar, vai nos proteger. Mas nós não podemos vacilar com os nossos caminhos, com os nossos passos, com os nossos pensamentos, com os nossos ideais, né? Em termos do que vamos buscar no mundo espiritual. Então, é muito importante a gente saber que, com relação ao nosso sono, aos nossos sonhos, o que acontece? Tudo é responsabilidade nossa. Tudo. Então, se nós formos para a cama para repousar, nós vamos para a cama para repousar. Por que que ficamos pensando em dívidas? Por que que ficamos pensando naquela conversa que nós tivemos com esse ou com aquele e que ficou sem solução? Porque houve um embate de egos. Eu quero que a minha opinião seja maior do que a opinião do outro. Aí quando vai descansar, fica pensando o que vai responder. Que condições vai chegar no mundo espiritual com a cabeça desse jeito. Nós precisamos, diante do repouso do corpo, uma harmonia de alma para, como se diz, alcançarmos os nossos objetivos. Então, nós teremos proteção espiritual, como a Valdemar está colocando aqui, né? Muitos amigos espirituais, às vezes parentes nossos, vêm ajudar para a gente sair desse corpo e ter um aproveitamento. Entende? Mas olha o que os espíritos dizem. Aquele que teve sonhos inteligentes, ele vai se libertar com mais facilidade do corpo quando desencarnar. O que quer dizer isso? Que há todo um comportamento, toda uma conduta, como é que eu digo para os senhores, que vem ao longo da vida tendo essa conduta de paz, de harmonia, de equilíbrio. Então, todas as vezes que dorme, aproveita a liberdade do espírito de maneira plena, de maneira verdadeira, sem medo, sem receios. Por que muitos de nós têm medo da morte? Não tem medo da morte. Nós temos medo do que é que nós vamos encontrar, de como nós seremos recebidos. Nós sabemos, por exemplo, que o André Luiz foi assediado por N espíritos que diziam o que para ele? Você é um suicida. Nós temos medo desse tipo de julgamento. E pode acontecer? Pode. Então, hoje nós sabemos que pode acontecer. Então, vamos diminuir esses eventos, mudando de atitude, né? Porque se nós sabemos da nossa liberdade através dos sonhos, vamos trabalhar para que os nossos sonhos sejam os melhores possíveis. Sejam inteligentes, sejam emocionalmente saudáveis, que nós possamos encontrar com criaturas que nos tragam coisas a aprender. Sim, a oração sempre vai ser um suporte a nos proteger antes de dormir. Mas a nossa emoção, a nossa fé, o nosso modo de lidar com o mundo espiritual são os suportes que nos garantem através dessa oração. Você entende, Valdemar, e todos vocês? Nós confiamos em Deus. Agora, essa confiança é irrestrita.
Se nós sairmos do corpo e encontrarmos com criaturas que vêm nos assediar, aí temos que lançar mão da nossa fé. Eu não tenho medo de vocês. Eu compreendo vocês. Vocês estão necessitando de paz, de amor. Entende? Exatamente, Edna. Uma espécie de higiene do sono e do sonho, e também para recebermos recados, orientações ou intuições nobres, estamos em sintonia com a paz, com o amor, com um bom relacionamento com o mundo espiritual, né? Assim como aqui na Terra. Nós sempre estaremos de bem com as pessoas se nós formos higienizados, espiritualmente higienizados, né? Então, nós não vamos encontrar pessoas que vão ficar nos desafiando, que vão ficar nos provocando, porque você já higienizou os seus sentimentos, seus pensamentos, né, as suas emoções, e aí as pessoas não conseguem entrar, não conseguem ter acesso às suas emoções. No mundo espiritual é a mesma coisa, gente. Entende? Eu me lembro disso, quando a minha mediunidade começou a despertar, eu sofria. Nossa Senhora, sofria grandemente. E se eu vacilar, esse sofrimento volta. Porque os espíritos vão te vigiar. Você vacilou, ele vem, olha, meu querido, você está falando uma coisa e está fazendo outra. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento, né? Então, o sono e o sonho são oportunidades que a lei da natureza nos propicia para a gente estar em contato com o mundo espiritual, né? E acostumarmos com o mundo espiritual. Amanhã nós estaremos lá. Então, sempre ter em mente, aquele que teve sonhos inteligentes vai ter liberdade de sair do corpo sem sequelas, sem escoriações, vamos dizer assim, né? Que Deus nos abençoe, que abençoe a todos vocês. Eu amei a participação de vocês, que é muito importante que todos participem e coloquem o que estão entendendo, ou até perguntas, né? Para que a gente... Essa é a relação que nós temos com a luz. A luz vem do livro dos Espíritos, né? O Ademar é só um caboclo falador, entende? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima sexta-feira. Eu devo adiantar para vocês que em agosto nós estaremos fazendo quartas e sextas. As quartas nós vamos falar de uma coisa muito importante: o luto. A Sueli nos pediu para que a gente estudasse esse assunto e pudesse trazer as questões sobre o luto, né? Mas a partir de agosto, né? Que Deus abençoe. Elisanete Lessa, que Deus te abençoe sempre, né? Então, estaremos juntos novamente na próxima sexta-feira. Eu nem sei o tema, né? Mas nós vamos ver. Que Deus nos abençoe a todos, que ilumine os nossos passos, os nossos caminhos, para que cada vez mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estejam evangelizados, estejam iluminados pela nossa fé. Jesus, aliás, alguém já nos disse, se nós quisermos que Jesus nos identifique em meio à multidão, que aprendamos a acender a nossa luz. Porque senão o olhar dele sobre essa multidão vai ser sempre, olha, quanta gente necessitada. Eu já estive lá, já ensinei o amor, já ensinei a coragem, já ensinei a fé, já ensinei a reencarnação, a mediunidade. E agora
O caminho é nosso. Que Deus nos abençoe a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas na medida em que aprendamos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja. Até a próxima sexta-feira. Exatamente. Nós seremos a extensão do que fomos aqui.